assim, por que escolher uma alimentação saudável? O que eu ganho comendo saudável? O que eu ganho com isso? Vamos para a reflexão. Por que comer saudável se eu posso comer um monte de coisa com açúcar, carboidratos, bebida alcoólica, refrigerante? Por que eu vou escolher o mais saudável? A troco de quê? Não é verdade? Você já se perguntou isso? Já pararam para pensar? Então, o que acontece? Precisamos fazer uma reflexão, gente, de tudo que nós estamos vivendo. Outro dia eu estava até conversando com uma paciente, tudo isso que a gente está vivendo, né? Essas incertezas, não sabe o que está acontecendo direito, né? Um fala uma coisa, outro fala uma coisa. O que nós temos certeza é de como a nossa saúde e nossa vida é frágil. Isso é fato. E eu pergunto para vocês, quanto tempo e como você está se dedicando à sua saúde? O que você está fazendo em benefício da sua saúde? Porque, ora, tem pessoas que estão bem, ora não, né? E as coisas acontecem num piscar de olhos. E é nossa obrigação cuidar da nossa saúde. E só nós podemos cuidar dela, mais ninguém, né? E quando a gente quer cuidar do outro, primeiro nós precisamos cuidar de nós mesmos, né? Se eu não cuido de mim, como eu faço com os meus pacientes? Imagina se eu não cuidasse da minha saúde, da minha mente, do meu espiritual, como eu ia cuidar dos meus pacientes? Como eu ia conseguir mudar, transformar a vida dos meus pacientes? Não ia conseguir. Então a gente primeiro tem que cuidar da gente para depois a gente cuidar do outro. E é nossa obrigação cuidar do nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde, né? E por que eu tô falando isso? Eu, há uns tempos atrás, né, na época de escola, e logo que eu iniciei a faculdade, gente, eu tinha intestino ruim, péssimo. Eu tomava anticoncepcional. Eu era uma pessoa extremamente cansada, juro. Eu acabava de almoçar, eu já queria dormir, direto. Mas eu dormia a ponto assim de parecer um urso hibernando. E até 6 horas da tarde. Almoçava meio-dia, lá, né, 1 hora, que eu voltava da escola, no começo da faculdade. Almoçava e dormia. Então eu era extremamente cansada. Eu, assim, nossa, né? Eu acho que é porque eu acordo cedo, eu não gosto de acordar cedo. Na minha cabeça era normal. Comecei a ter um pouco mais pra frente isso, problema de tireoide. Onde comecei a tomar remédio para tireoide, fui diagnosticada com hipotireoidismo. E aí eu comecei a tomar remédio para tireoide. E cheguei a ter cisto na tireoide, cheguei a fazer punção. Então, olha, veja bem, eu tinha meu intestino... eu nunca fui sobrepeso. Nunca fui, tá? Se eu falar pra vocês que eu fui sobrepeso, eu tô mentindo. Eu nunca fui sobrepeso, mas eu tinha uma gordura abdominal que me incomodava, a ponto de marcar as minhas blusas, que realmente, sabe, também é pelo meu físico, né? Então eu tinha as pernas mais finas e onde se concentrava a gordura era na minha barriga, um pouco no rosto, eu era mais bochechuda, né? Mas nunca sobrepeso a ponto de falar, nossa, né? E óbvio que aquilo me incomodava quando eu olhava no espelho. Então, eu tinha essa questão desse inchaço, dessa gordura que tava além. Tinha problema de... Aí, intestino que não funcionava. Era mal-humorada. Vivia cansada. Acordava, já queria me tacar no sofá e ficar lá. Por mim, eu passava o tempo inteiro. Para estudar era um sufoco, porque eu tinha que resgatar energia, um cansaço mental.
E olha que eu só estudava, eu não trabalhava. E eu achava isso normal. Nunca ninguém me falou nada, eu fui no médico, ia na ginecologista, no endócrino, me colocou remédio para hipotireoidismo. Aí depois disso, os meus anticorpos da tireoide deram alterados. E assim foi. Até que eu me formei, aí eu entrei numa pós-graduação, né, de nutrição funcional, que foi um divisor de águas, foi minha primeira pós-graduação, que aonde eu me toquei que, peraí, não tá normal isso. Ter saúde não é viver isso que você tá vivendo. E então eu comecei a estudar. Terminei uma pós-graduação, fui emendando outra, né? E fazendo cursos. Naquela época não tinha curso online, então era presencial. Investi em curso e fui pesquisar e fui estudar artigo científico. Até que eu comecei a entender o que estava acontecendo no meu corpo, né? E a partir do momento que eu comecei a entender, eu tive remissão dos meus anticorpos da tireoide, os meus nódulos sumiram, eu comecei a desinchar, né? Consequentemente, tive um emagrecimento, o meu humor melhorou, minha pele melhorou, tudo melhorou. Por quê? Eu fui estudar, eu fui atrás da causa que estava acontecendo, porque senão até hoje eu estaria daquele mesmo jeito, achando que é normal. Por isso que eu falo para vocês, o que eu vivi, eu aplico na prática para os meus pacientes. Então eu sei de cada dificuldade de cada pessoa.